Graça e paz, meus amados e queridos irmãos e irmãs do nosso Seminário Metodista Internacional. É um prazer muito grande estar com vocês nesta quarta aula da nossa Teologia Bíblica do Novo Testamento, em especial a carta que Paulo escreveu aos romanos, tanto judeus como gentios que moravam em Roma. Você que está nos acompanhando desde a primeira aula, já sabe como que tudo isso aconteceu. Mas antes de começarmos, eu gostaria de convidar você que ainda não faz parte do nosso seminário a fazer parte do seminário. Você tem aí o nosso e-mail, você pode nos escrever, pedir informações, e a gente manda com muito prazer para você. Vai ser algo muito especial, e você vai fazer parte de uma escola que foi preparada para novos ministros. Novos ministros significa ministros que têm uma mentalidade nova, uma disposição nova, um novo desafio para ser igreja do Senhor nesse tempo. Nosso alvo como seminário é plantar muitas igrejas saudáveis e que se multipliquem e que produzam discípulos obedientes a Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Ó Pai, eu quero colocar mais uma vez a minha vida nas tuas mãos nesse dia. Em especial, eu quero pedir a tua unção, a tua graça, que o teu Espírito Santo nos ilumine para compreender as sagradas Escrituras, que é a tua palavra vindo direto ao nosso coração. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por cada um que vai participar desta aula. Eu te peço, dependo exclusivamente de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente, antes de mais nada, por favor, você tem que me mandar semanalmente os requisitos que eu estou pedindo. E eu tomei, a decisão de, na aula seguinte, sempre comentar os requisitos anteriores para não deixar a coisa no ar. E, mesmo assim, você tem que responder para mim, tá bom? Um aluno fala, mas o senhor já respondeu, eu não preciso responder. Eu não estou respondendo, eu estou comentando, e você vai responder de acordo com a sua compreensão. Então, vamos lá. O da aula passada, o requisito é possível servir a Deus na mente, no espírito, e servir ao pecado através da carne? Por quê? É claro que é possível. A gente está cansado de ver muitas pessoas que na mente e no espírito estão servindo a Deus, mas a sua carne, a sua conduta, os seus desejos ainda são dominados pelo pecado. Agora, por que isso acontece? Cada um de nós pode ter a sua própria interpretação. E a minha é porque não há intimidade com Deus. Então, quando você não tem intimidade com Deus, você não desenvolve amor, portanto, você apenas serve com a mente, com o seu espírito, mas na sua vida diária isso não acontece. Bom, o segundo requisito foi, o capítulo 9 descreve a soberania de Deus, como você harmoniza a soberania de Deus com o livre-arbítrio do homem. Isso é muito simples, mas eu estou ansioso por ler a resposta de vocês. O que eu simplesmente poderia dizer para incentivar você é que o livre-arbítrio do homem, ele opera dentro de dois limites. E o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Então, esses dois limites é que você age com seu livre-arbítrio. E dentro desse lugar, vamos colocar, desse espaço entre o que você não deve e o que você deve, Deus não interfere diretamente, porque ele te deu a liberdade de escolha, e você sabe o que é certo e o que é errado, desde que nasceu. Então, é fácil de harmonizar isso, né? O terceiro é qual é o processo para a salvação de acordo com o capítulo 10. Crer, confessar e invocar. Simples demais, né? E a quarta é como você entende a afirmação, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Também, eu posso resumir numa frase, tudo que Deus dá, ele dá porque ele
deseja dar e sabe das consequências, portanto, não se arrependerá jamais. Mas tem outras coisas aí que você pode ver. Vamos lá, então. Ok, meu pessoal. Vamos ao capítulo 12. Essa segunda parte, nós estamos estudando capítulo por capítulo, pegando o tema central, a mensagem central e as lições que nós precisamos aprender. Então, hoje a gente vai continuar no capítulo de número 12. Qual é o tema deste capítulo? Versículo 1, obviamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Bom, gente, só esse versículo já dá muito que estudar. Muito, não é pouco. Eu tenho, assim, eu fico com pena e lamento profundamente que as pessoas passam por um versículo como esse, assim, lendo e até gaguejando. Já vi gente ler, rogo-vos, pois, não é uma questão de leitura, é de não entender o texto. Porque, veja só, começa então com um apelo veemente, rogo. É algo que o apóstolo Paulo diz, gente, eu quero que vocês façam isso. Não é uma opção, eu não estou dando um conselho, eu estou rogando, estou suplicando. Então, você tem que considerar isso como a mesma importância que o apóstolo Paulo e que o Espírito Santo está dando a esta frase. Esse pedido, ele diz, é porque Deus é misericordioso, senão você não ia poder fazer isso. Pense nisso, aproveite que é a misericórdia de Deus que te permite fazer o que eu estou pedindo para você fazer. E o que eu estou pedindo? Que você apresente o seu corpo em sacrifício. Lembra que eu falei na aula passada que é possível a gente servir a Deus na mente, no espírito, e servir ao pecado na carne? E Paulo reforça isso agora, quando ele diz, apresente o seu corpo em sacrifício vivo. Se eu pudesse gastar um pouco mais de tempo com vocês nessa ideia de sacrifício vivo, porque ele está fazendo uma analogia do sacrifício do Antigo Testamento, que quando o animal era apresentado no altar, ele já era apresentado morto. Sacrificava o animal no altar, e ali não tinha vida. Ele diz, não quero que vocês morram, eu quero que vocês vivam. Eu quero que vocês demonstrem isso no seu corpo, a glória de Deus. Eu quero isso, eu quero que você apresente esse sacrifício vivo, santo, vencendo o pecado e fazendo isso com prazer. Esse sacrifício deixa de ser prazer quando ele é vivo. Deixa de ser um sacrifício morto quando ele é vivo. Porque, veja só, você pegava um animal sem defeito, sem nada, então, o melhor que você tinha no seu rebanho, você levava, sacrificava, queimava, acabou. Isso não era uma coisa boa para a pessoa. Era um mandamento que cumpria uma lei cerimonial do Senhor. Então, mas quem oferecia voltava sem aquele animal querido que foi tratado, que se perdeu, foi embora, foi queimado, foi entregue para o Senhor. Só que Paulo fala, não, conosco não será assim. Você vai apresentar o seu corpo, não é para destruição, é para ser vivo, para ser santo, de modo a agradar a Deus, e você se agradar disso, e isso é que é culto. Então, o que a gente pode se aplicar na nossa vida? Daqui a pouco a gente vai ver as lições, mas o culto racional é quando eu ofereço o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, essa é por isso que a igreja cristã no início, ao invés de falar culto, ela falava missa,
que a palavra missa em latim seria sacrifício. Então, o culto racional é você sacrificar o seu corpo de maneira viva, santa e de modo agradável. Esse é o tema do capítulo. Vamos lá. Qual é a mensagem central? Versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mensagem central é linda, né? Talvez essa poderia ser a mensagem central de todo o livro, mas existe uma outra mensagem central de todo o livro que é fantástica também. Mas aqui Paulo está dizendo, para você oferecer ao seu culto racional, você não pode ter a forma do mundo. Aqui, conformar é tomar a forma do mundo. Tem que ser uma forma diferente. Qual é essa forma diferente? Essa forma diferente vai existir quando a sua mente for transformada. Porque todos nós temos o nosso pensamento formado. Seja formado pelos pais, seja formado pela religião, seja formada pela experiência, nós já temos a nossa mente formada. E conversão é uma mudança de mente. Só que Paulo fala, mesmo depois que você se converte, que a sua mente foi mudada, ela tem que ser transformada. Né? Isso é fantástico. E essa transformação ocorre quando o seu entendimento ou conhecimento é adquirido. Então, quanto mais você aprende as Escrituras, quanto mais você ouve, quanto mais você lê, quanto mais você aprende, a sua mente vai sendo transformada e aí você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? E qual é o propósito desse capítulo 2? Não te desvie do mal, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vou ler de novo, versículo 21 do capítulo 12. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui tem um segredo. Eu não venço o mal resistindo o mal. Satanás eu resisto, mas o mal eu tenho que combatê-lo fazendo o bem. Captou? Sensacional, né? Vamos lá. Quais são as lições que nós podemos aprender? A primeira grande lição é que culto agradável a Deus é um culto racional. Então, você vai lá no espírito, você adora na mente, mas se o seu corpo não está sendo oferecido em sacrifício, ou seja, se você não está dizendo não para os seus desejos, está dizendo não para as suas tendências, se você está dizendo não para as inclinações da carne, isso com alegria, com satisfação e não com pesar, porque não está fazendo aquela coisa que você desejava. Quando você tem domínio próprio, você está realizando um culto agradável a Deus, um culto racional. Então, notem que o culto racional tem que ser um culto que eu realizo na mente, no meu espírito e no meu corpo. Por isso que nós gostamos de um culto um pouco mais movimentado, onde toca no nosso corpo, onde a gente oferece, onde a gente ajoelha, onde a gente levanta a mão, onde a gente expressa no corpo a nossa adoração e o nosso louvor. Segunda grande lição, a transformação do entendimento começa quando sabemos mais do que deveríamos saber, do que devíamos saber. Veja só, eu estou falando para gente aqui que já tem muito tempo de evangelho, conhece a Bíblia. Eu estou falando para gente que já leu a Bíblia 2 ou 3 vezes, já fez estudo bíblico, já estudou até em seminário, já fez curso pela internet. Eu não estou falando aqui para gente que não sabe, mas eu estou falando para gente que precisa saber mais do que sabe. Não importa o quanto você sabe, sempre há lugar para você saber um pouco mais. E é isso que faz a transformação da nossa mente.
Quando você começa a saber, e aquilo vem à sua mente, vem ao seu espírito, vai se tornar realidade nos seus atos. Agora, se você, não, já sei, não preciso aprender nada. Eu, como professor, tenho algumas experiências bem interessantes. Eu tenho alunos que são atenciosos, que fazem todos os requisitos, que até assistem todas as aulas, mas não mudam. Não mudam. Eles podem ouvir eu dizer qualquer coisa, eles podem ouvir, podem ler na Bíblia qualquer coisa, e eles concordam, mas não mudam. E a razão é simples, porque eles dizem para si mesmos, eles não falam para os outros, mas falam para si mesmos, que eu já sei, é suficiente. E Paulo está dizendo, você quer ter uma mente transformada, você quer oferecer a Deus um culto racional? Saiba mais do que o que você já sabe. Terceira lição. Nós somos membros de um corpo. Nós não somos o corpo. Vou repetir. Nós somos membros de um corpo e não o corpo. Porque tem muita gente, eu sou o corpo de Cristo, habita em mim e tal. Uma interpretação completamente errada. Você é membro. E porque você está no corpo, Cristo habita no corpo dele, que é a igreja. Se você for cortado do corpo, você não terá a presença de Deus em você. Gente, isso é muito sério. O meu dedo, ele é corpo, enquanto ele está ligado ao corpo. Porque ele não é corpo sozinho. Se eu cortar o dedo, em 2, 3 dias ele apodrece. Ele não é corpo. E tem muita gente na igreja que acha que ele é corpo. E essa é uma falsa interpretação. Por isso não oferece um culto racional a Deus, por isso não tem a mente transformada. Ok, outra lição. Nós encontramos nesse capítulo o que nós chamamos de ministérios gerais. Bom, basicamente, o pessoal fala de 5 ministérios. Eu encontro aqui mais do que 5. Por exemplo, nós temos o ministério da profecia, o ministério do ministério, que a palavra ministério aqui é servir, é diaconato, né? É ação social, é servir as pessoas. Nós temos o ministério de ensino, nós temos o ministério de exortação, de repartir, de presidir, de exercer misericórdia. Agora, veja só, tudo isso pode, como eu vou dizer a vocês, eu posso ter mais de um ministério desses. Você pode ter mais de um. E aí já é minha interpretação, o que eu não acredito é que nós não temos nenhum desses. Então, se você foi salvo, se a sua mente foi transformada, se você é uma nova criatura, você está chamado por Deus para realizar um desses ministérios. Ou mais, e se você não realiza, você está deixando de edificar o corpo do Senhor Jesus, né? Bom, a quinta grande lição é o culto racional exige amor, cuidado, esperança e paciência. Vamos ver, tem mais. Perseverança na oração, suprir a necessidade dos outros, praticar a hospitalidade, abençoar, ter empatia, manter a unidade, ser simples, ser humilde. Então o culto racional não é só apresentar o corpo? Não. Porque todas essas coisas, vocês vão ver que essas coisas acontecem através do corpo. Tudo isso acontece, olha, manter a unidade. É a unidade entre eu e você. Ter empatia, eu me colocar no seu lugar. Ser simples, cuidar da aparência para não ser, para não ostentar a vaidade ou soberba. Ser humilde, e assim. Então, o culto racional, nesse capítulo 2, é interessante que as pessoas não vão a fundo nesse capítulo. Nós encontramos aqui 11, 12, né,
não ser vingativo, praticar a honestidade, ser pacificador e andar a segunda milha. São 15 manifestações de um culto racional. O culto não é só eu estar no templo. O culto é eu praticar essas 5 coisas. Essas 15 coisas, perdão, que são parte do sacrifício do meu corpo. Né? Andar a segunda milha, então, imagina, não é fácil, não. Não é fácil. Você tem que ter uma disposição de agradar a Deus de sobremaneira. Né? Vamos lá. Capítulo 13. O tema está no versículo 7, que diz, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então, veja que é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve agora um capítulo que trata do nosso relacionamento com as autoridades, as pessoas que estão acima de nós para cuidar de nós, para nos orientar, para nos proteger e para fazer com que tenhamos uma qualidade de vida melhor. Então, ele diz, olha, dai a cada um o que você deve. O que você deve? Ele não está falando de dinheiro aqui, não está falando de empréstimo. Ele está falando, você deve o quê? Você deve tributo, você deve imposto, você deve temor, você deve honra. E aqui são níveis de autoridade que a gente tem que aprender a conviver. Bom, a mensagem central é o versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros, cumpriu a lei. Então, eu tenho um dever para com você. Eu tenho um dever para com a minha família. Eu tenho um dever para com o meu pastor, meus líderes, meu presidente, seja quem for, a pessoa que trabalha comigo, os pobres, os necessitados, eu devo a eles amor para com eles. Amor, veja só, amor com que vos ameis uns aos outros. Então, é um amor que eu tenho que trazer reciprocidade. Tenho que te amar e você tem que me amar. Aí você me pergunta, mas e se eu amar alguém que não me ama? Bom, alguma coisa não está bem conectada. Porque o amor gera amor. Amor gera amor. Então, veja só, quando Deus nos amou, ele gerou em nós amor. Então, hoje eu amo a Deus porque ele me amou primeiro. Se ele não tivesse me amado primeiro, eu jamais amaria. Agora, para eu saber que ele me amou primeiro, eu tenho que alguém me falar isso e eu tenho que ver alguns atos dele na minha vida. Por que muita gente não ama a Deus? Porque não sabe, primeiro, que Deus o ama, e segundo, não vê os atos de bondade, de misericórdia de Deus na vida dele. O mesmo acontece conosco. Se eu falar que eu amo você, mas você não vê atos de bondade da minha vida para com a sua vida, você não vai me amar, pelo contrário, vai me chamar de hipócrita, de falso, porque eu falo, mas eu não demonstro esse ato de amor. Agora, quando eu te digo que amo você e eu demonstro esse ato de amor, esse sentimento de amor através de atos de bondade, de misericórdia, não tem outro jeito, você vai me amar. Você vai me amar. Então, quando ela fala, mas eu amo e ninguém me ama. Porque possivelmente, eu não posso julgar, mas eu posso dizer que possivelmente você diz que ama, mas não consegue demonstrar este amor. Então, amar sem demonstrar amor é utopia. É uma coisa que só você tem e você não vai conquistar ninguém para te amar. Mas se você ama, você tem que demonstrar em atos de bondade, atos de misericórdia, atos que nós lemos
né, no capítulo anterior, aqueles 15 itens, aquilo, quando você pratica aquilo, você demonstra à pessoa que ela é amada. E amor é forte. O amor gera amor. Assim como o ódio gera ódio. A indiferença gera indiferença. Né? Então, é importante isso. E o propósito, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Veja, meus irmãos, vamos deixar claro duas coisas. A primeira é que respeitar a autoridade não significa acatar 100% o que ela vai falar, nem acatar 100% o que ela vai fazer. Pedro mesmo disse, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Isso é pacífico. Né? Isso aí a gente sabe claramente que não é porque eu obedeço a Deus e tenho o mandamento de obedecer às autoridades que eu vou fazer 100% o que elas querem, o que elas não, o que elas mandam. Porque no momento em que uma autoridade, seja ela quem for, seja ela religiosa, política, judiciária, seja quem for, dá uma ordem contrária à palavra de Deus, eu tenho que obedecer à palavra de Deus. Então, não é que eu estou indo contra a autoridade, eu estou indo a favor da máxima autoridade, que é Deus. Isso é passivo. Agora, o que eu não posso fazer é resistir, ou seja, não aceitar autoridade sobre mim. Esse é o problema. A autoridade sobre mim é uma ordenação de Deus. E se eu não me submeto à autoridade, eu trago para mim condenação. Porque eu não estou resistindo a homens, eu estou resistindo a Deus. Entenderam? Pense muito sobre isso. Vamos lá, lições que nós podemos aprender. Não há autoridade que não venha de Deus. Volto a afirmar. Não é Deus que põe José Messias Bolsonaro, né? Não sei se esse é o nome dele, né? Não é ele que pôs. Ele deu a autoridade de ter um presidente no Brasil. Isso é ele. Deus estabelece isso. Eu não posso ir contra e falar, não, eu não aceito autoridade, não aceito nada. Não. Agora, as pessoas que estão lá, quem escolhe sou eu. Desde o Antigo Testamento, quando Deus falou para Samuel, esse povo escolheu Saul. Não era a minha escolha, mas eu respeito. Então, esse negócio que foi Deus que colocou fulano, não foi Deus que colocou. Deus estabeleceu a função de autoridade. Mas quem coloca lá sou eu. Por isso, eu sou responsável por essa autoridade. Sou responsável por orar, por interceder, por exortar, enfim, porque fui eu quem coloquei através do meu voto, através da minha intercessão, fui eu quem coloquei. Mas a função de autoridade é Deus quem estabelece. Ou seja, nenhum de nós pode viver sem estar debaixo de autoridade. Segunda grande lição, resistir às autoridades resulta em condenação, ou seja, desaprovação. Não é uma coisa que Deus aprova. Terceira, que a lei se cumpre em amar. Então, quando eu amo, eu cumpro a lei. Veja só, aqui é muito claro, versículo 10. Não é que o amor substitui a lei, não. O amor me permite cumprir a lei. Realizar a lei passa a ter vida quando eu amo. Quando eu amo, então eu respeito, eu não mato, eu não me prostituo, eu não roubo, enfim, eu não minto, porque eu amo. Agora, quando não há amor, eu não consigo cumprir toda a lei, porque há em mim uma inclinação natural para o pecado. Agora, quando eu amo, esse amor de Deus inunda o meu ser, então eu passo a ter condições de cumprir a lei, porque amo, e o amor sobrepõe a tudo. Isso é lindo, né? Bom, essa é uma palavra de esperança. A nossa salvação está mais próxima.
do que quando aceitamos pela fé. Isso é fantástico, né? Saber que a cada dia que passa estamos mais perto do Senhor. Por isso que a cada dia que passa, a cada ano que passa, eu fico mais feliz. Eu estou muito feliz, por exemplo, esse mês nós vamos comemorar, se não me falha a memória, dia 27, o aniversário de 99 anos de um dos nossos pastores. 99 anos, pastor José Castilho. Dirigindo, cuidando da casa, indo à igreja, orando, com vitalidade. E eu até falei com ele que no culto de 100 anos, o ano que vem, nós vamos estar presentes fazendo uma festa de celebração. Mas o interessante é que, por mais que vivamos na terra, sabemos que cada dia nos aproximamos mais do Senhor, da consumação. Isso traz muita esperança, isso traz muita alegria. Por isso que Paulo escreveu, o que nós vamos viver no futuro nem se compara com as aflições desse tempo presente. Glória a Deus, né? E ele estabelece as concupiscências da carne. Versículos 13 e 14. São quais? Desonestidade, questão de caráter. Glutonaria e bebedeira, questão de um corpo que não é oferecido em sacrifício a Deus. Desonestidades, repetir aqui, né? Dissoluções, ou seja, conflitos, atritos, contendas e inveja, que é a contaminação do mundo. Isso aí é obra da carne. Isso não pode existir na minha vida, nem na sua vida. A sexta lição é que só revestidos de Cristo podemos vestir-nos das armas da luz. Veja só, vamos ter o exemplo de Davi e Saul. Quando Davi foi para guerrear contra Golias, Saul queria que ele vestisse a armadura de Saul. E Davi tentou vestir, mas disse, não cabe em mim. É a mesma coisa. A Bíblia fala das armas da luz, que eu tenho que, da armadura, né? Está em Gálatas, a armadura de Deus, mas não vai servir em ninguém que primeiro não esteja revestido de Cristo. Qualquer uma pessoa que queira usar uma daquelas armaduras não vai ficar bom, porque ela não reveste alguém sem Cristo. Ela reveste aqueles que estão revestidos de Cristo. Sensacional, né? Capítulo 14, faltam só 2 e nós temos tempo ainda, né? Falei 2, faltam 3, né? 14, 15 e 16. Vamos lá, capítulo 14. Qual é o tema? Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Bom, veja que no capítulo 13, o apóstolo Paulo falou de relacionamento com autoridade. No capítulo 14, ele vai falar de relacionamento a nível da igreja, de irmãos. Meu relacionamento com meus irmãos. Então, o tema é, quanto àquele que está enfermo, não é enfermo fisicamente, logo no texto, enfermos na fé. Recebei-o. Muito bem. Não em contendas sobre dúvidas. O que Paulo está dizendo para mim é o seguinte, quando você vê uma pessoa enferma na fé, uma pessoa fraca, uma pessoa que comete pecado, que está lá, não tente colocar ele para fora, não tente rejeitá-lo. Receba essa pessoa como ela é. E não fique com dúvidas se deve ou não deve receber. Porque você tem que amar. Lembra que nós acabamos de falar? O amor cumpre a lei. Se ela é fraca na fé, se ela está enferma na fé, se ela é uma pessoa doente, se ela é uma pessoa que vive no pecado, recebe e cuida dela. Por quê? Porque a mensagem central é essa. Aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo quanto não é de fé é pecado. Não existe aqui um oposto, né? Pecado, fé e dúvida. Quem tem fé não duvida, quem duvida não tem fé. Não é essa a relação que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte,
tudo que eu fizer, eu tenho que ter certeza que eu deveria fazer. É isso que ele está dizendo. Tudo que eu fizer, eu tenho que ter a convicção, e ele chama de fé, a fé de que eu deveria fazer. Se eu fizer qualquer coisa sem ter certeza que eu deveria fazer, eu estou em dúvida. E dúvida gera pecado. Lembra do que tinha nas margens das nossas rodovias no Brasil, alguns anos atrás? Quando eram pistas únicas, que tinham as listas amarelas no centro? Sempre assim, na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não faça nada. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Se você tem dúvida, vai buscar conhecimento. Não é não fazer, é buscar conhecimento. É buscar certeza para você fazer ou não fazer. Porque Jesus disse, a palavra é sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. É isso que Paulo está falando. Essa é a mensagem central dele. Então, o meu relacionamento com os irmãos não pode ter dúvida. Eu tenho que te receber sim, você é mais fraco que eu, mais forte que eu, não importa, mas é isso que eu tenho que fazer, é andar junto com você, é ser uma bênção na sua vida, é cuidar de você, suprir suas necessidades, isso eu tenho que fazer. Independentemente de quem você é e como você vive. Agora, o propósito é que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Paulo usa a comida porque para o judeu, lembrem-se, que para o judeu comer é um ato sagrado, porque vocês não podem comer determinados animais, não podem comer determinadas coisas, porque para o judeu, ele entendeu que o alimento é a provisão de Deus para manter o meu corpo santo. Então, tendo esta compreensão, que eu acho que nós também deveríamos ter, eu deveria ter essa compreensão desde o início da minha vida, infelizmente eu não tive. Então, assim, tudo que eu comer tem que ser regrado. Tem que ser pensando em quê? Estou cuidando do templo do Espírito Santo. Eu não estou cuidando do Gessé. Estou cuidando do corpo que Deus vai usar para salvar vidas, para abençoar pessoas, para pregar a palavra, para anunciar o reino. Então, o que acontece? Eu tenho que cuidar da comida, para que eu não destrua o corpo. Mas vai além disso. O que Paulo está falando aqui, que o reino de Deus não são coisas terrenas. O reino de Deus não se restringe a comer ou não comer, a estar enfermo ou a estar bom. O reino de Deus tem 3 características. Justiça. Eu tenho que agir com justiça, e justiça é igualdade, né? Eu não posso ter um peso para mim e um peso para você. Justiça é justiça. Eu tenho que ter paz, que convivência saudável. E eu tenho que ter alegria, o gozo, o prazer de viver. Isso é o reino de Deus. Fantástico. Glória a Deus, né? Bom, vamos lá. Quais são as lições que nós estamos aprendendo no capítulo 14? Fraca é a pessoa que não crê. Veja só, fraca não é o que come, nem o que não come. Fraco é quem não crê. Se eu não creio, ou seja, se eu não tenho convicção do que eu faço, é fraco. Isso, gente, é em toda a área da nossa vida. Uma pessoa que pratica esporte, se ela tem dúvida se ela deve chutar a bola, ou se jogar a bola, se ela deve, ela erra ou passa e ela perde a bola. Mas aquele aqui, às vezes, ele tem uma convicção tão grande que ele faz alguma coisa e dá certo. Até a gente fala assim, foi sorte. Ele fala, não, mas eu chutei. Mas a gente sabe que... Mas por quê? Porque ele estou com convicção. Podia até ter errado. Mas a convicção faz com que a pessoa vá à frente. Então, fraco é quem não crê. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque nos tornamos fracos, limitados e deixamos de ser um instrumento nas mãos de Deus. Não devemos julgar os outros pelas escolhas que elas fazem. Uns comem, outros não comem. O que come não é melhor do que o que não come, o que não come não é melhor do que come. A gente tem que parar com essa ideia de ficar julgando as pessoas. Você pode julgar o comportamento dela. Ah, esse comportamento é errado. Mas, às vezes, a pessoa está fazendo achando que está correto.
Então, eu não posso julgar a pessoa, posso julgar o comportamento dela. E aqui no texto, a gente aprende assim, porque primeiro que Deus não julga ninguém. Ah, que coisa interessante, né? Porque Deus tem a lei. E quem julga é a lei, não é Deus. Fala assim, ó, você não faça isso. Se você fizer, então não é Deus que vai julgar. Segundo, Deus é que sabe quem está em pé e quem está no chão. Às vezes você acha que uma pessoa está de pé, mas para Deus ela está no chão. E outras vezes você acha que aquela pessoa está no chão. Versículo 4. Eu até quero ler, pegar minha Bíblia aqui, até quero ler com vocês esse versículo, não coloquei aqui, mas, sabe, para mim isso é muito, muito importante. Romanos, capítulo 14, versículo 4, diz assim, olha, quem é você que julga o servo alheio? É para o Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. É Deus, não é você que julga. Uau, sério, né, gente? Cada um tem uma perspectiva diferente de uma mesma coisa. Isso é algo que a gente precisa aprender. Cada um de nós tem uma perspectiva de uma mesma coisa, de um mesmo acontecimento, de um mesmo acidente, de uma mesma manifestação de Deus. E cada pessoa acha que a perspectiva dela que é a correta. Biblicamente, não. A sua é sua, a minha é minha, por isso a gente pode trocar. E quem sabe a verdade está em todas essas expectativas. Me lembro de uma pessoa contando, né, fazendo uma analogia sobre isso. Ela conta que levou um elefante para um país onde ninguém conhecia elefante e o colocou num lugar muito grande, escuro, e vendou os olhos das pessoas e pediu que várias pessoas fossem, tocassem no elefante e dissessem que era o elefante. E fizeram, e cada um que ia lá tocava e depois perguntava, o que é o elefante? O que tocou na tromba do elefante, isso é como se fosse um grande aspirador, suga tudo que vem diante dele. O que tocou na pata, disse, é uma coluna forte, que não se dá para mover. O que tocou nas orelhas, disse, é um grande ventilador. E assim foi. E a pergunta é, quem deles falou a verdade? Nenhum, porque elefante não era ventilador, não era nada, mas a perspectiva de cada um estava certa. Só que o elefante era o conjunto de tudo isso. Então, é isso que Deus fala, né? Cada um tem uma perspectiva diferente. E, finalmente, você não deve julgar nem fazer nada, porque todos nós, eu gosto dessa expressão, todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Volto a dizer, já falei sobre isso em algumas aulas passadas, o tribunal de Cristo não é para te mandar para o céu ou para o inferno. O céu você já tem. Cristo te libertou, em Cristo você foi salvo, e agora você está esperando a consumação desta fé e vai viver no céu. Só que o céu tem alguns galardões. E esses galardões serão distribuídos após você passar no tribunal de Cristo. Porque o tribunal de Cristo, e eu quero ler com vocês, né? O versículo 10, olha só, quando Paulo fala desse tribunal de Cristo, em Romanos 10, a gente pode, uma outra hora, conversar um pouquinho mais sobre isso, mas olha só, versículo de número 10 diz assim, portanto, você, por que julga seu irmão e por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmos a Deus. Guarde bem isso, né?
E cada um tem que dar conta de si mesmo a Deus, como eu acabei de falar. A terceira lição é que nós não vivemos para nós mesmos. E isso aqui não é nada de religião, é a grande verdade. Eu vivo para minha família, para minha esposa, para minha igreja, para vocês. Essa é a razão do meu viver. Eu não vivo para mim. E quando eu quiser viver para mim, eu vou perder todas essas bênçãos que são vocês. E aí é onde você, irmão e irmã, precisa aprender. Quem quer viver para si, fica isolado, solitário e depressivo. Mas quando você entende que você vive para os outros, vive para Deus, a sua vida é fantástica. Nada é imundo em si mesmo. Ah, não vou tocar nisso que é imundo, isso aqui é imundo. Nada é imundo. Quem põe a imundícia somos nós. E quem está contaminado, na grande maioria das vezes, é aquele que toca e faz aquilo imundo. Ah, mas no Antigo Testamento, é verdade, no Antigo Testamento haviam coisas imundas e coisas não imundas. As coisas imundas eram as coisas que não eram consagradas a Deus. No Novo Testamento, nós fomos santificados. E nós fomos chamados para abençoar e santificar. Então, a nossa vida agora é que abençoa. Ou traz imundície. Não destrua por causa de costumes aquele por quem Cristo morreu. Costumes variam de povo para povo, nação para nação. Eu sempre conto a minha experiência quando eu fui para Costa Rica, né? Quando eu fui numa festa de irmãos lá, me serviram uma bebida que no Brasil a gente nunca bebeu, e eu recusei, falei, não, crente não bebe isso. Ele falou assim, mas por que não? Não, isso aí é bebida que nós não aprovamos. Eu era garoto, tinha 17 anos, 18 anos. Aí ele falou, mas lá no Brasil vocês não bebem café? Sim, bebemos. E café não é viciante, café não é tóxico, café... Ele começou a falar muita coisa do café que eu não sabia. Eu digo, porque aqui nas nossas igrejas a gente não serve café. Costumes é assim, varia de pessoa para pessoa, varia de entendimento para entendimento, varia de experiência para experiência. E às vezes eu estou julgando alguém que faz alguma coisa que eu condeno e faço alguma coisa que ele condena. Então é melhor não condenar, não julgar e não destruir a vida de ninguém. Devemos escolher as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Tudo que não for para a paz e para a edificação, não escolha. Feliz é quem não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Tem muita gente que condena os outros e faz exatamente igual, só mudam as palavras. Mas é exatamente igual. É como alguém que me disse, eu não bebo Coca-Cola mais, só bebo Pepsi. Entende? Igual um aqui falou nos Estados Unidos, desde que eu cheguei aqui, eu como cristão, eu nunca falei uma mentira, eu só escrevo mentira, mas falar não. Hipocrisia, falsidade. Condenamos os outros e fazemos aquilo que condenamos na vida dos outros. E a Bíblia diz, feliz é quem não age dessa forma, né? Ok, vamos capítulo 15, penúltimo capítulo. Cada um de nós, o tema é agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Isso aqui é fantástico. Eu não vivo para te agradar, mas eu tenho que te agradar em tudo que é bom para a sua edificação. Grave isso. Eu tenho que agradar a você naquilo que é bom para edificar você. E não te agradar em tudo. Isso é impossível, né? A mensagem central é, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Foi o que a gente falou antes. Então, se eu me sinto forte, eu tenho, então, suportar. O que é suportar? Dar suporte, fazer com que o fraco apoie no meu ombro para que ele seja forte como eu sou. E não ficar pensando só em mim mesmo. E o propósito é o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. E aqui Paulo toca na parte mais sensível de cada um de nós, nossas emoções. Sentir a mesma coisa. Nós estamos passando por essa experiência nesses dias, né, quando a minha esposa sofreu 2 cirurgias,
E eu tenho recebido muitas mensagens de carinho, de afeto, mas a gente percebe quando alguém sente o que a gente está sentindo. E quando alguém apenas deseja que nós tenhamos alguma vitória naquilo. É diferente, é gostoso ouvir alguém dar uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, é gostoso. Mas é fantástico você perceber que o sentimento daquilo que eu estou sentindo aqui tão longe está ardendo no coração da pessoa. E é isso que Paulo fala, a igreja é isso, a gente sentir a mesma coisa. Quando alguém chora, eu choro. Quando alguém sorri, eu vou sorrir. Quando alguém se alegra, eu vou me alegrar. Quando alguém está triste, eu também vou me entristecer. Isso é sentir. Só que, às vezes, a pessoa está triste, deixa disso, seja forte, falta de fé. Isso não é ter o mesmo sentimento. Isso é falta de sentimento. E o propósito desse capítulo é gerar isso em nós, segundo Jesus Cristo. Muito bem, quais são as lições que a gente aprende? Não agradar a nós mesmos. Né? É o caminho para agradar as outras pessoas. Então, se eu estou procurando me agradar, eu não vou ter tempo nem planejar agradar ninguém. Mas quando eu agrado as pessoas, eu descubro como eu sou feliz. Segunda coisa, quando concordamos, glorificamos a Deus. A felicidade, eu sou pai de 3 meninas, né? E com elas eu consegui 3 filhos, casaram-se com ela, tenho netos, netas e bisnetas. Qual é a minha maior alegria? É vê-los unidos, pensando e falando a mesma coisa. Isso é fantástico. Isso agrada a Deus. Se agrada a mim, que sou falho, que sou um pai que deixei a desejar em muitas áreas, e hoje eu me sinto feliz, imagina um Deus perfeito, um Pai celestial poderoso, quando ele vê seus filhos vivendo em unidade. Fantástico. Terceiro, devemos receber as pessoas como Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Tem gente que esquece como ele era quando foi salvo, da onde ele foi tirado. E agora ele é orgulhoso, preconceituoso, agora fica com o dedo apontando na vida das pessoas, quando ele, se não fosse Cristo aceitá-lo como ele é, não estaria onde está. Isso é sumamente importante a gente entender. 4, devemos nos alegrar na presença dos gentios. Aqui está falando de pessoas não crentes. Um cristão tem que amar os não crentes, tem que viver alegre com eles, tem que transmitir alegria para eles, senão não vai viver isso. Quinta lição, a virtude do Espírito Santo produz esperança, gozo e paz. Esse é o tripé de uma vida abundante. Esperança, alegria e paz. Quando a gente tem isso, as circunstâncias adversas não conseguem nos derrotar. Sexta lição, prestar contas é um dever de todo líder responsável. Eu tenho que prestar contas, você tem que prestar contas. Aí você me fala, mas ninguém me pede contas, ninguém. Contas não se pede, contas se prestam. E a gente tem que aprender a prestar contas, porque eu me torno um líder mais confiável quando eu presto conta. Quando eu não presto conta, eu estou sendo um líder em busca de desacreditar ou de dúvidas, suspeitas. Por que você não presta conta? E prestar conta simplesmente é dizer por que você fez ou por que você não fez. Como você fez e quais as consequências de você não ter feito. Você é prestar conta. Alguém te dá um dinheiro, você tem que prestar conta. Alguém te pediu um favor, você tem que prestar conta. Teu pai te pediu para fazer algo, você tem que prestar conta. Sua esposa te pediu, seu esposo, seus filhos, seu pai, tem que prestar conta. O que é isso? Chega seu marido, a sua esposa fala, querido, vai ali e compra 1 quilo de tomate para mim. Você vai e não compra o tomate. Você chega em casa,
Está nem aí. E aí, então, ela fala, cadê o tomate? Aí você fala, não tive tempo, não sei o quê. Não adianta. O que você tem que fazer? Me desculpa, eu vou lá agora. Vai. Isso é prestar conta. Ou então dizer, olha, infelizmente, eu tive uma dificuldade. Antes dela te cobrar, Felícia, você pediu para eu comprar tomate, não deu, por isso. Ah, tá bem, numa outra hora você vai. Isso é prestação de conta. Vamos lá. Capítulo 16, chegamos. O tema é: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Paulo, então, conclui a sua carta dizendo: vocês têm que saber que existem entre vocês pessoas que estão aí para promover dissensão e escândalo contra a doutrina. Meus amados e queridos irmãos, em todas as igrejas e em todos os países, em todos os grupos, tem aqueles que se infiltram para trazer escândalo e dissensão. Não há como você evitar isso. O texto fala, notem. É que a gente parece que não quer ver isso, mas tem que ver. E quando você identifica essas pessoas, o que você faz? Se desvia deles. Esse é o segredo. Ela tem que ficar sabendo que você sabe. Não, com você eu não quero conversar, não. Poxa, mas isso é falta de amor. Não é falta de amor. Eu identifiquei o escândalo que você está causando. Claro, a gente não diz isso para ela, porque você vai criar um problemão na nossa sociedade. Então, na igreja de hoje, que todo mundo é melindroso, mas você tem que demonstrar, olha, eu sei quem você é e eu não quero contar. Não quero. E cuidar de todos que estão em contato com você, para que se desviem de você. Esse é o tema do capítulo 16. E a mensagem central é: e o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Notem que Satanás não está debaixo dos nossos pés. Ou, como alguns dizem, ele está, mas não está esmagado. Isso vai acontecer. Eu sou sincero a vocês. Eu estou esperando com muita ansiedade esse momento. E vou esmagá-lo com muita alegria. E ele fala, então, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. No meio de tudo isso, é a graça. Gente, a graça de Deus é maravilhosa. Você precisa estudar sobre a graça, entender a graça, viver a graça. É fantástico. E a graça é um dos temas preferidos do apóstolo Paulo. Ele diz, nesse tempo de dificuldades, nesse tempo de relacionamentos, nesse tempo que você viveu no pecado, foi liberto do pecado, enfim, a graça do Senhor seja com você. Amém. E que isso seja verdade. Vamos lá para o propósito, né? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras e pelos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Notem como nesse capítulo ele faz conclusões assim, bem claras. E esses versículos 25 a 27 são fantásticos. Vamos lá. Primeira lição, valide as pessoas que trabalham com você. Validar não é elogiar, validar é valorizar o trabalho que a pessoa fez. Uma coisa é falar assim, poxa, você pregou bonito, isso é elogio. Uma coisa é falar assim, puxa, a mensagem sua hoje demonstrou que você tem fé, você tem intimidade com Deus, você se preparou. Isso é validar. Ah, você cantou bonito. Isso é elogio. Validar é a mensagem que você trouxe através da música que você cantou. Mexeu profundamente nos nossos corações, especialmente no meu. Isso é validar. Um diácono, você chega para ele, hoje você cuidou bem da igreja hoje. Isso é elogio. Validar é falar, hoje à noite o culto foi muito bom, porque você cuidou das crianças, você cuidou da porta, você pôs as pessoas para dentro. Muito bem feito. Parabéns. Isso é validar. Paulo validou
Do versículo 1 ao versículo 15, ele teve a preocupação de dar o nome e por que ele valida essas pessoas. Aprenda isso. Um bom líder tem que aprender a validar as pessoas. Muitos elogiam, e elogios soam falso. Elogio não é uma coisa bem aceita. A validação é que cada um de nós precisa para continuar. Segunda grande lição, reconheça o ministério feminino. Parece absurdo eu falar isso no século XXI, mas eu vejo isso entre os pastores. Tem pastores e pastoras, e nem sempre o ministério da pastora é validado ou reconhecido pelo próprio pastor, marido dela, e pela igreja. E é triste isso, porque hoje nós temos um grande contingente de pastoras que são tremendamente usadas por Deus, mas não são reconhecidas. E elas, então, se sentem inibidas. Gente, tem pastor que não quer deixar a esposa dele ser pastor. Ou esposas que não querem deixar o seu marido ser pastor, não reconhece, não vê importância. E entender que são ministérios diferentes. Por mais que eu e a minha esposa convivemos, por mais que eu e ela temos bastante comunhão e unidade, o ministério dela é diferente do meu, não pode ser tratado igual. Às vezes eu, como bispo, fico até sem graça, porque eu, quando quero tratar do casal separadamente, do pastor como pastor, da pastora como pastora, eu não percebo que tem essa liberdade. Parece que fica meio sem graça. E Paulo valorizou tremendamente o ministério feminino. E apoiar os parentes. Sabe, essa ideia de nepotismo no mundo entrou na igreja. Não, fulano é filho de fulano, não pode estar ali. Paulo valorizou seus parentes, elogiou seus parentes, deu oportunidade para seus parentes. Isso é família. Se eu não confiar na minha filha, no meu filho, no meu pai, na minha mãe, vou confiar em quem? Pense nisso. 4, valorize também as pessoas desconhecidas. Não é porque você não conhece que você vai julgar. Tem que conhecer. Ele até falou, tem outras pessoas que eu não sei nem o nome, mas que cooperaram conosco. E saiba disso, tem muita gente que coopera com o seu ministério sem você nem nunca saber. Mas esses você tem que aprender a valorizar. Valide a obediência e dedicação de todos. Eu gosto muito, e quem convive comigo sabe, de agradecer profundamente a quem vai a um culto, a quem vai a uma reunião de oração, a quem assiste uma aula comigo, porque você não é obrigado. Você não tem obrigação nenhuma. Mas se você faz por amor a Deus e a mim, muito obrigado. Sabe, eu não posso chegar aqui e falar de qualquer jeito, improvisado. Você merece respeito. Eu não posso pregar de qualquer jeito, inventar na hora, abrir a Bíblia lá e pôr o dedão em cima. Isso não é inspiração. Isso não tem nada a ver. É falta de respeito para com as pessoas. Elas são diligentes, pagam. Muita gente vai num culto sem comida, morrendo de fome, saiu do trabalho, ou deixou uma pessoa doente em casa, e vai lá e, às vezes, só escuta exortação. Eu gosto de que haja, é preciso exortação, mas não só. E também não se exorta com raiva ninguém, não é? Sexto, compartilhe o ministério com seus discípulos. Não seja egoísta, um ministério só para você. Muito bem, chegamos ao final. Hoje gastei bastante tempo, estava muito inspirado, né? Muita alegria de falar com vocês. Então, nós temos os requisitos aí, que estão na página 21, e o primeiro requisito é quais são os 7 ministérios gerais necessários para a edificação da igreja. Então, eu coloquei lá, vocês têm esses, quais são os 7 ministérios gerais, que a gente chama. Segundo, dos 15 requisitos para prestar um culto racional a Deus. Agora, gente, observem que eu estou perguntando qual ou quais deles faltam a você, não é a sua igreja, não. Você vê lá os 15, o que daqueles requisitos falta aí em você? Escreva para mim se você tiver coragem, tá? O terceiro é por que não devemos julgar as pessoas pelas escolhas que elas fazem. Gastei um bom tempo comentando sobre isso, né?
E, por último, como é possível ter o mesmo sentimento uns para com os outros, conforme o capítulo 15? Como eu e você podemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, tá bom? Ok, minha gente, muito obrigado mesmo por você participar comigo dessa aula, espero que ela tenha edificado a sua vida. Graça e paz. Amo muito vocês e te espero na quinta aula de Teologia Bíblica do Novo Testamento. Amém.